Questão 34 do Exame de Suficiência 2018.1, aplicado pela Consulplan. Essa questão, pessoal, eu entendo aí como uma das questões mais difíceis do Exame de Suficiência, por ocasião dos dados que foram trazidos aí, da forma como foi colocado também. Acho que ficou bem confuso, né? Se a gente não se esforçar um pouquinho para entender aí, né, pessoal? Então é uma questão que traz aí custos, tá certo? Mas traz também um pouquinho de matemática. Eu vou mostrar para vocês aí que tem muita matemática aí, para falar a verdade. Temos equação nessa questão para ter uma ideia aí, tá ok? Então vamos lá. Uma indústria produz um único produto e adota análise de regressão linear para estimar os custos indiretos de manutenções fixas e variáveis. Ela fundamenta-se em dados históricos da sua capacidade normal de produção e utiliza a função de regressão amostral, o FRA. Então, aqui inicialmente, pessoal, temos uma fração, tá certo? Nós temos aqui uma função, uma fração, né? E nós não vamos ter que resolver essa fração para chegar na resposta final. Se eu quiser resolver, também consigo fazer assim, né, pessoal? Mas aí é o caminho mais longo, assim, digamos, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz para resolver, sem ter que entender e resolver aqui essa função de regressão amostral, certo? Mas acho interessante vocês estudarem esse termo também, porque é um termo muito bom em custos aí, ok? Para quem vai trabalhar na área de custos também tem necessidade de conhecer. Ele traz alguns dados aqui, ó, onde Y, total dos custos indiretos de manutenção, perfeito? Custos indiretos de manutenção. B1, intercepto. B2, coeficiente angular. X é o volume de produção em unidades do produto, tá certo? Então, localizando esses itens aí, ó. E o U é o termo de erro aleatório, que na verdade ele nem citou aqui, tá certo? Ele só colocou na fórmula aqui, nessa função de regressão. Também aqui colocou a legenda, mas nos dados vocês vão ver que não tem nada relacionado a U e a gente já pode eliminar aqui, certo? É sabido que o setor da indústria passa por um momento de retração e a mesma vem produzindo há vários meses menos de 50% da capacidade normal, sem, no entanto, reduzir sua estrutura de custos fixos. Muito importante essa informação, pessoal. Ou seja, apesar das dificuldades que o setor da indústria vem passando, os custos fixos dela são mantidos aí, tá certo? Ela não consegue baixar os custos fixos dela. É isso que está dizendo nessa primeira parte aqui. Bom, dando continuidade. No mês de maio de 2018, a indústria produziu 2.000 unidades de seus produtos, equivalente a 40% da capacidade normal de produção. O total dos custos indiretos de manutenção incorridos no mesmo mês foi de 1.700.000. Em sua última estimativa, ou estimação baseada em uma série histórica com os dados mensais de produção, em níveis de capacidade normal, a indústria encontrou o B1, que a gente tem que ver o intercepto aqui, tá certo? Ó, 1 milhão. E o B2, que é o coeficiente angular, 350. Isso aqui a gente usaria se fosse fazer o gráfico aí, tá certo, pessoal? Sendo esses dados utilizados para alocação de custos no mês de maio de 2018. E aqui a questão, o que está pedindo no final, né? Considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com a NBCTG 16 estoques, assinale as opções a seguir o valor dos custos indiretos de manutenção fixos não alocados aos produtos em que deve ser reconhecido diretamente como despesa no mês de maio de 2018. Então, pessoal, ó, viram aí a quantidade de informações, né? Ele quer saber o que são aqui os custos indiretos que devem ser alocados para a despesa. Resumindo tudo, é isso que está falando a questão. Quais são os custos indiretos que eu tenho que alocar para a despesa? Então, o que eu tenho que saber inicialmente? Eu preciso saber qual é o meu custo total, qual é a capacidade de produção dessa indústria, identificar o custo direto e o custo indireto, perfeito? E identificar aí também, pessoal, mais algumas informações que vão nos ajudar também, tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal, que aqui ele traz aí as duas linhas do gráfico. Lá, imagine aquela equação matemática mesmo, ele tem o x e o y lá na linha, né? Normalmente a gente faz um risco aqui e outro risco aqui. Aqui a gente coloca o x e aqui é o y, né? Observem que a gente vai entender isso como aplicando esse entendimento a custos, tá certo, pessoal? Então, y nós temos aqui o total dos custos indiretos e x nós temos aqui o volume de produção. Se a gente tiver que falar de custo variável ou não variável, custo fixo ou custo variável, para melhor colocar, qual que vocês acham que seria variável ou não variável entre x e y, pessoal? Observe, y está falando que é todos os custos indiretos, mas não fala se é variável ou não variável, ok? E aqui B2x, que a gente tem o B2, que é o coeficiente angular, vezes o x, tá certo? Seguindo a regra da equação aqui, é o volume de produção de unidades do produto, tá certo? A gente tem aqui
então o coeficiente de custos variável, tá certo? Veja bem, se o X é volume de produção, quanto mais sobe a minha produção, mais sobe esse coeficiente. Vocês concordam com isso? X é volume de produção, né? Então esse custo é o custo variável, pessoal. Esse custo que eu fizer nessa conta aqui, B2 vezes X, eu vou chegar no custo variável. Perceberam aí? E se esse é o custo variável, Y é o custo fixo. Perceberam, pessoal? Lembra que ele está falando lá no enunciado, né? O valor dos custos indiretos de manutenção fixos, perfeito, não alocados nos produtos, que deve ser reconhecido diretamente como despesa no mês de maio, e aí ele traz os valores aqui. Bom, tá um pouquinho confuso ainda, a gente vai tentar esclarecer um pouco mais aqui, tá certo? Ó, então, o Y eu tenho como custo total, tenho custo indireto de manutenção, né? Custo total indireto de manutenção. B1 é custo fixo, ok? B1 é custo fixo. B2 é o custo variável, conforme foi dito aí. E temos o X, que é o volume de produção. E esse U eu vou eliminar, porque a gente não está tendo nada relacionado a ele aqui, a essa questão, tá certo? Nós temos então, pessoal, aqui, dizendo que o custo fixo, dentro do custo fixo, né? A gente vai pegar aqui, ó. Qual que foi o custo fixo, pessoal? Lembra que B1 é custo fixo, né? B1 é custo fixo, olha aqui, ó. Ele traz aqui 1 milhão. A capacidade normal, ó. Os dados históricos mensais da produção, capacidade normal, eu encontro B1, que é 1 milhão. E 1 milhão, a gente está vendo que é custo fixo aqui. Ok? Perceberam? E desse 1 milhão, pessoal, ela produziu 40% da sua capacidade normal. Não foi isso? Maravilha, né? Então já está começando a clarear mais um pouquinho aí, né? O que a gente tem que fazer, pessoal? Se esse 1 milhão é o total do custo fixo e eu produzir 40% apenas dessa produção, eu tenho aí claramente uma produção de quanto? De 400 mil reais a ser alocado em custo, né? E o que não deve ser desse valor alocado aí em custo, que vai ser classificado diretamente como despesa, que é o que está falando aí, vai ser os 600 mil reais, que é a diferença. Então, se eu tenho 1 milhão que é alocado, que seria alocado na produção normal, né, para custo, mas eu produzir apenas 40%, a minha produção de fato é 400 mil, ok? E se eu produzir, se o meu custo, minha produção de fato é 400 mil e eu tive um gasto de 1 milhão, esses 600 mil são classificados não como custo, e sim como despesa. Perceberam? É uma questão um pouco complexa, eu acho que vocês têm que dar uma analisada com calma em cada item do que eu falei aqui, nessa equação também, perceberem que esse B2x aqui é uma variável, né, pessoal? E se o x é uma variável, o y tem que ser o fixo, perfeito? Aplicando a regrinha da equação matemática aí, tá ok? Então, tentem fazer a resolução dessa questão, lógico, sem olhar o vídeo, né, sem olhar aqui a resolução dessa forma. Quem quiser também pode tentar fazendo através da resolução da equação aqui também, tá certo? Isso é muito parecido com a equação de primeiro grau que a gente aprende na escola normal aí, né, no ensino fundamental. Mas percebam, né, essa foi uma questão muito bem elaborada, né, com uma série de informações, por isso uma das questões mais difíceis aí, eu diria, que além de envolver custos, que é uma matéria também não tão simples, né, mas que a gente consegue resolver dessa forma aí também, tá bom? Então, peço para que, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, a gente vai publicar muito conteúdo ainda, e para quem tiver interesse, eu também tenho cursos online aí ligado à preparação para o exame de suficiência. Nos cursos, pessoal, eu não vou colocar de uma forma tão resumida como eu faço aqui no YouTube, né? No curso a gente faz as explicações de uma maneira muito mais detalhada, entrando a fundo, inclusive nas regras contábeis. Por exemplo, aqui eu nem abri o que está pedindo lá no CPC 16, estoques, tá vendo? A gente pode dar uma estudada também de uma forma mais completa assim, tá certo? Então, espero que vocês tenham curtido aí essa resolução. Peço que vocês deixem um like aí, comentem o que vocês acharam dessa questão aí embaixo, se inscrevam no nosso canal e até os próximos vídeos.